salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Falaremos agora, pessoal, do período constitucionalíssimo. Salve, salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Continuaremos agora a falar de Era Vargas e falaremos, pessoal, do segundo período da Era Vargas, que é o governo constitucional ou período constitucional, a época em que o Vargas governa sob uma Constituição, tá certo? Como nós já vimos, em 1932 tinha acontecido a Revolução Constitucionalista, dos paulistas se organizando contra o governo federal e exigindo, dentre outras coisas, que uma Constituição fosse criada e que o governo estivesse subordinado a ela. Por isso o nome Revolução Constitucionalista, tá certo? O Vargas, ele vence esse confronto contra os paulistas, como nós já vimos, porém ele cede aos paulistas e em 1933 ele convoca uma Constituinte. E a partir de 34, a Constituição estando finalizada, fechada, o Brasil passa a ser regido por uma nova Constituição, tá certo? A chamada Constituição de 1934. Pessoal, essa Constituição, ela teve um caráter libertário, um caráter democratizante, tá certo? Vários direitos foram reconhecidos aos cidadãos, alguns deles fundamentais para a nossa história. Né? E nós podemos citar dois muito importantes. Primeiro, o voto feminino. Um passo importante no combate ao absoluto patriarcado da sociedade, não é verdade? Muito importante. Outro elemento, o voto secreto, direito inalienável do cidadão em uma democracia madura, não é verdade? Em qualquer lugar do mundo, o mínimo que se espera é que o cidadão tenha o direito de votar em quem ele bem entenda, sem qualquer tipo de controle. O voto secreto é imprescindível para isso. Não é verdade? E aí, galera, como uma coisa própria de uma sociedade democrática, uma sociedade livre, havia também naquele período a pluralidade partidária. Vários partidos, a partir de então, eles têm liberdade para se organizar e dois vão ganhar destaque. Tá certo? Dois partidos serão especialmente importantes nesse período, em oposição ao governo Vargas, os dois inclusive. Beleza? O primeiro deles, a Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista, né? Os integralistas, galera, liderados pelo Plínio Salgado, eles se aproximavam do governo Vargas, estabeleceram relações com o governo Vargas, mas era um partido com orientação diferente, tá certo? Havia também a Aliança Nacional Libertadora, esta em franca oposição, tá certo? De orientação socialista, também comunista, reunindo em torno de si as esquerdas, inclusive com forte apoio do Partido Comunista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Pessoal, tanto o Luiz Carlos Prestes, forte influência na ANL, quanto o Plínio Salgado, forte influência na AIB, eles travavam confrontos ideológicos e os seus grupos confrontos diretos. Tá certo? Eles tinham propostas para o país muito diferentes, como a gente pode ver. O socialismo, ele é antifascista. Sempre foi e sempre será. É da essência do negócio, tá certo? Assim como o fascismo, ele é anticomunista, antissocialista. Sempre foi, sempre será e é da essência do negócio também. Por conta disso, vários conflitos ali existiam, tá certo? Porém, a Aliança Nacional Libertadora tinha como foco fundamental a chegada ao poder. Assim como os integralistas também tinham. Como qualquer grupo político, qualquer intenção, a chegada ao poder. Tá certo? E aí, galera, em 1935, ocorre uma tentativa armada dos socialistas, dos comunistas, chegarem ao poder. O evento ficou conhecido como Intentona Comunista. Pessoal, uma intentona é um processo revolucionário fracassado. É um processo de tentativa de chegada ao poder que não se efetiva, tá certo? E de fato é o que ocorre com a intentona comunista. Basicamente, grupos ligados às esquerdas do Brasil se organizaram, mas motins surgiram basicamente em duas regiões, no Nordeste e na capital, no Rio de Janeiro. Porém, sem sucesso. Tá certo? Mas uma coisa veio em resposta a isso: a repressão do governo.
tá certo? Por conta dessa tentativa comunista de tomada do poder, o governo se fecha e o governo vai caminhar na direção contrária àquilo que a Constituição tinha definido, tá certo? Se estabelece um período, então, de maior repressão. Junto a isso, vem também o Plano Cohen. O Plano Cohen, pessoal, foi um documento que, teoricamente, teria sido criado pelas esquerdas do Brasil, em que se explicava exatamente como o comunismo seria estabelecido no nosso país. Tá certo? Porém, galera, o Plano Cohen é um documento falso, um documento forjado, que foi criado, inclusive, por um integralista e que foi muito bem utilizado pelo governo, pessoal. Tá certo? Então, por conta do Plano Cohen, que na verdade o Plano Cohen, ele expressa ali um pensamento anticomunista e, de alguma forma, um pensamento antissemita também. Tá certo? Um pensamento antijudaico. O nome Cohen é um nome judaico, inclusive, tá certo? Mostrando ali a ideia da união dos judeus e comunistas para dominar o mundo. Na prática, era um documento forjado, mentiroso, mas foi decisivo na história. Foi fundamental na história. Por quê? Isso foi muito bem explorado, como sempre aconteceu durante a Era Vargas. A utilização dos eventos e a manipulação foi uma coisa muito bem feita ali. E aí, por conta da construção do anticomunismo, se construiu a possibilidade, se construiu a condição para que o governo se fechasse ainda mais. Entende? E estabelecesse um período ditatorial. O que o Vargas cria ali? O que ele faz ali? O que nós chamamos de o golpe do golpe. Tá certo? Ele já havia dado um golpe em 30 para chegar ao poder, e aqui ele dá um golpe para fechar os demais poderes e centralizar o poder. Começando um período ditatorial, tá certo? Um período que ficou conhecido na história como Estado Novo, que na verdade foi a ditadura varguista, tá certo? Que é o assunto que nós veremos a partir de agora. Meus queridos, e assim nós chegamos ao período do Estado Novo, a ditadura varguista, que vai de 1937 até o final da Era Vargas, em 1945. Meus queridos, em 1937 é instituído pelo Vargas uma nova Constituição. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição Polaca, por ela ter muitas semelhanças com a Constituição da Polônia, que era altamente autoritária. Certo? Outro elemento fundamental, galera, é que a partir de 1937, com essa nova Constituição, com esse governo fechado, autoritário, os integralistas esperavam ter uma participação ampla no governo. Principalmente o seu líder, o Plínio Salgado, imaginava que teria um cargo de importância no novo governo, uma vez que o Plano Cohen, que deu condições para essa fechada autoritária, essa guinada autoritária por parte do governo, ter sido elaborado por um integralista. E os integralistas viam agora nesse direcionamento varguista uma aproximação com o fascismo, que era a orientação que eles tinham, tá certo? Portanto, os integralistas pensavam que teria uma posição de destaque no poder. Mas o Vargas, ele enrola esses caras, não dá qualquer cargo de importância para o Plínio Salgado ou para qualquer outro integralista, e por conta disso, os integralistas se organizam para fazer uma tomada do poder, tá certo? Eles vão tentar instituir uma revolução fascista no Brasil. Porém, o evento dá errado. Ele ficou conhecido como o Putsch integralista. E o Putsch exatamente se refere a um levante que dá errado. Assim como intentona, que foi usado para a intentona comunista, e alguns autores chamam de intentona integralista, esse movimento também. O fato é que não deu certo, e por conta disso, o principal líder do integralismo, ele acabou sendo exilado em Portugal, sem condições de voltar para o Brasil. Tá certo? Galera, este novo período da Era Vargas, esse novo período do governo Vargas, teve forte inspiração fascista. Os nazistas já tinham chegado ao poder lá na Alemanha e o nazismo foi, de alguma forma, uma inspiração para o Vargas aqui. E todos os elementos comuns do fascismo, que também existiam no nazismo, foram muito fortes e explorados nesse período. O culto ao líder. O Vargas institui nessa época a Voz do Brasil, a Hora do Brasil. Voz do Brasil é como se fala hoje, Hora do Brasil na época. E ele próprio, o próprio presidente, ia à rádio para falar à população.
tá certo? Então a ideia do culto ao líder, a visão do Vargas como o pai dos pobres, era muito explorada e bem desenvolvida pela mídia. Havia também repressão, a informação como um todo, tá certo? A censura era instituída. O Vargas tinha aqui uma polícia política, que era liderada inclusive pelo tal do Filinto Miller, que era um cara cruel, sanguinário e violento em suas ações. O Vargas tinha também o anticomunismo. Uma outra figura importante desse período é a Olga Benário, esposa do Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, ele, como líder comunista que era, ele tinha passado por treinamento militar na União Soviética, onde ele conheceu a sua esposa, que a princípio não seria esposa. Eles tinham uma missão juntos para instituir o socialismo comunista do Brasil, e eles acabam se apaixonando, vivendo um romance. E a Olga Benário, ela era alemã, ela era judia, uma judia alemã, e era comunista. Então ela tinha tudo que o fascismo persegue. Ela foi presa no Brasil e ela foi enviada para a Alemanha nazista quase como um presente do Vargas, mostrando uma aproximação do Vargas com esses regimes totalitários europeus. E aí, galera, a Olga acabou sendo morta lá. Até um detalhe, essa história está bem retratada em um livro que chama Olga, que foi escrito pelo grande jornalista Fernando Moraes. É um livro muito interessante e virou filme também. Beleza? Vale a pena, pessoal. Galera, o fato é, a inspiração fascista, ela de fato foi decisiva nesse período. E como é próprio dos regimes totalitários, onde não há divergência de ideias, não é necessário passar as ideias por um parlamento, o crescimento econômico acaba acontecendo. O fato é, galera, há todo um debate em torno disso, porém, regimes totalitários tendem a um crescimento econômico. A história nos mostra isso. E é o que acontece aqui, tá certo? Há um grande desenvolvimento industrial, principalmente a indústria de base, que vai se desenvolver fortemente nesse período, e aí, onde a indústria se desenvolve, meus queridos, trabalhadores também proliferam, não é verdade? Aumenta o número de trabalhadores. E aí haverá um novo tipo de relacionamento entre o governo Vargas e os trabalhadores. Durante o Estado Novo, algumas medidas de aumento de direitos dos trabalhadores foram tomadas, até chegando em 1943, quando é criada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalhador, que vai reunir todos os direitos trabalhistas em uma única lei, tá certo? E na mesma proporção em que o Vargas criava leis para beneficiar os trabalhadores, ele também estabelecia, meus queridos, um rígido controle sindical. O controle sindical, na verdade, ele existiu durante toda a era Vargas, desde 1930, só que aqui ele é muito mais forte, tá certo? Durante o Estado Novo há um controle mais forte. A gente costuma dizer na história que eram os sindicatos pelegos, que eram sindicatos vendidos, que não atendiam de verdade aos anseios dos trabalhadores. E ao mesmo tempo que os sindicatos atuavam, na verdade, em favor dos patrões e do governo, na mesma medida os trabalhadores tinham aumentado os seus direitos, e por todo o trabalho da mídia, o Vargas era elevado à posição de pai dos pobres. E essa mentalidade convencia. De fato convencia muitos, tá certo? E até que chega o contexto, meus queridos, da Segunda Guerra Mundial. E no contexto da Segunda Guerra Mundial, o Vargas foi um grande estrategista. Por quê, galera? Como a gente está vendo, ele tinha uma proximidade com os estados totalitários europeus. Uma proximidade com o nazismo alemão. A Olga Benário, como um presente, é um exemplo disso. Uma proximidade com o fascismo. Mas o Vargas, no início da guerra, ele se mantém distante de uma posição ou outra. Porém, ele acaba se decidindo durante a guerra por parte dos Estados Unidos, tá certo? Entrando na Segunda Guerra Mundial no lado ali dos aliados. E isso vai trazer uma série de conflitos. Por quê? Ele agora é um grande aliado dos aliados, que combatem o fascismo, combatem o autoritarismo. Mas era essa a vertente política do governo. Isso vai trazer, meus queridos, um questionamento. Vai trazer um questionamento. O autoritarismo, ele é posto na mesa, ele é posto em questão ali, por muitas autoridades e figuras públicas. Espera aí, mas o governo está lutando na guerra contra o autoritarismo. Porém, politicamente se posiciona de forma autoritária. Por conta disso, houve uma gradual diminuição da imposição do Estado, do governo, sobre grupos políticos.
e alguns partidos políticos passaram a se manifestar, a poder se organizar, tá certo? Principais partidos políticos daquele período, a UDN, a União Democrática Nacional, o PCB, Partido Comunista, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, as duas legendas aqui, atuantes na política, inclusive até os dias de hoje. O que é fundamental, pessoal? A UDN reunia conservadores, tá certo? Liderados inclusive por militares que não eram varguistas, beleza? O PCB, a esquerda, PSD e PTB estavam envolvidos em torno do Vargas. Inclusive o Vargas é um dos fundadores de ambos os partidos, tá certo? Então eles reuniam nos dois partidos os apoiadores, os correligionários do Vargas. Até que, neste contexto, se aproximava a possibilidade de uma eleição, tá certo? O Vargas dizia que chamaria eleições, porém, ao mesmo tempo que dizia que chamava eleições, ele não se posicionava fortemente em relação a isso. Foi onde os militares, em 1945, os militares se posicionam e eles exigem que o Vargas chame eleições. Para alguns historiadores, o que houve ali foi o golpe do golpe do golpe, onde os militares tiraram, na realidade, o Vargas do poder e pressionaram para que as novas eleições acontecessem, eleições essas que o Vargas nem poderia concorrer. Pessoal, e nessas condições ocorrem as eleições de 1945, tá certo? Galera, tendo como candidatos pela UDN o militar Eduardo Gomes, pelo Partido Comunista Iedo Fiuza, e unindo PSD e PTB, outro militar também, Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, era um candidato varguista, podemos dizer. Era quase que um braço do Vargas, tá certo? O Vargas não pôde concorrer, mas ele colocou ali nos partidos, os dois partidos, que ele inclusive é um dos fundadores dos dois, ele coloca como candidato um representante direto das suas ideias, que acaba sendo eleito, tá certo? Então, vitória do Eurico Gaspar Dutra, que vai ficar no poder aí por 4 anos, colocando fim à chamada Era Vargas. É isso aí, meus queridos, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, dê um toque, tamo junto, é nóis!